Olá pessoal, você já viu um arco-íris completo, de horizonte a horizonte, com as suas 7 cores bem nítidas? É uma oportunidade até um pouco difícil. Arco-íris é fácil de vermos, mas um assim completo, perfeito, já é mais difícil. Esta foto que estamos vendo agora foi uma oportunidade que eu tive de registrar este arco-íris, que não é dos mais belos que se pode ver, mas foi o melhor que eu consegui obter. Quais são as cores do arco-íris? São 7: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, que seria um azul anil, né? E violeta. São estas as 7 cores do arco-íris. Quantas cores existem na natureza? Creio que você vai responder várias, ou inúmeras, ou um monte, não é mesmo? Mas você sabe que todas as cores, elas podem ser obtidas de apenas 3 cores, que nós chamamos de cores primárias. Eu creio que muitos de vocês já sabem disso. E é muito interessante. Por exemplo, se você tem aí um lápis de cor, uma caixa de lápis de cor, com 3 lápis de cores, o lápis amarelo, o lápis vermelho e o lápis azul, você consegue, combinando essas 3 cores, obter todas as demais. Pode fazer a experiência. Se você quer, por exemplo, a cor verde, pinta de amarelo, e depois você passa por cima do amarelo o lápis de cor azul. Você vai obter o verde. Se você quer a cor laranja, pinta de vermelho, depois pinta de amarelo. E assim por diante. Você pode combinar 3, 4 cores ou mais e assim você vai obtendo todas as cores. Na eletrônica é um pouco diferente. A imagem colorida que você vê agora na tela do seu computador, do seu laptop ou do seu aparelho celular também é obtida de 3 cores básicas. Mas na eletrônica as cores básicas são o vermelho, o verde e o azul. O processo de construção, de obtenção das demais cores é um pouco diferente, por isso que no lugar do amarelo entrou a cor verde. Na impressora colorida também são 3 cores básicas, que combinando-as entre si, consegue obter aquelas impressões bonitas de paisagens multicoloridas. No caso da impressora, o cartucho de tinta da impressora colorida, as 3 cores são as seguintes: ciano, magenta e amarelo. Nós precisamos da luz, evidentemente, para conseguirmos enxergar as cores. E é interessante que a cor branca, a cor do sol, que é um branco um pouco amarelado, ela é a mistura das 7 cores do arco-íris. Por isso que quando vemos o arco-íris, nada mais é do que a decomposição da luz do sol em cada uma das suas cores distintas. E a compreensão disso já vem de muito tempo atrás. Nesta série de vídeos, que estamos quase terminando, este é o nosso 9º vídeo, de um total de 10, falamos muito em Isaac Newton. E aqui está ele novamente, porque o Isaac Newton, na sua busca de compreender a natureza, a luz e as cores também foi algo que ele tomou bastante tempo de estudo. Ele não entendia muito como que era a luz. Aliás, a luz é um mistério que demorou para ser desvendado. E há uma física por trás da luz que a explica, que é algo realmente extraordinário. Para o Isaac Newton, a luz eram corpúsculos, bolinhas microscópicas que eram emitidas em feixes. Era o jeito que ele conseguiu de tentar entender. Ele fez uma hipótese, lembra? Levantou essa hipótese para tentar entender como que era a luz. E ele conseguiu captar a ideia de que as cores do arco-íris seria a decomposição da luz do sol. E para ele conseguir, dentro dessa hipótese que ele criou, confirmar se era verdadeira, ele fez um disco e colocou as 7 cores do arco-íris nesse disco e fez a experiência que nós vamos repetir agora. Com as 7 cores do arco-íris,
distintas que podemos verificar perfeitamente aqui, ele girou o disco. Na hora que ele girou esse disco, misturou todas as cores e ele obteve a cor branca. Eu creio que a experiência de Newton foi mais perfeita do que essa nossa. A nossa não foi aquele branco, né? Não é verdade? Por causa que não caprichamos tanto na precisão e nas proporções das cores do arco-íris. Por outro lado, eu não encontrei nos livros que pesquisei como foi que Newton fez girar o disco. Talvez ele colocou num eixo e com a própria mão ele fez rodar, porque ele não dispunha de uma furadeira elétrica que nós temos agora. Faltava talvez uns 200 anos à frente para que surgisse essa tecnologia. Faraday, Lenz, Ampère, que desenvolveram a ciência básica para dominar o eletromagnetismo, que propiciou a tecnologia dos motores elétricos, foram personagens que viveram muito tempo depois de Newton. E o mistério da luz, como é que acontece a luz, só foi realmente entendido de uma forma mais consistente no início do século XX. Antes disso, ainda no tempo de Newton, porque o Newton ele imaginou que fossem corpúsculos, uma matéria, né? Umas pequenas bolinhas materiais. Mas já naquele tempo havia uma controvérsia, porque ao mesmo tempo em que Newton fazia os seus estudos sobre a luz e ele levantou a hipótese de que a luz era matéria, ou seja, pequenas bolinhas, dois outros cientistas, Robert Hooke e Christian Huygens, publicaram artigos dizendo que a luz não era matéria, mas era energia. Ela se propagava em forma de ondas. Então agora nós já estávamos no início do século XX e nessa época os físicos estavam discutindo, tentando compreender ainda qual é a natureza da luz. E a luz é um fenômeno estranho porque há momentos em que ela funciona como ondas eletromagnéticas, que neste caso, já no início do século XX, se conhecia muito bem por causa do trabalho de Maxwell, que nós falamos no vídeo número 3 desta série. Mas há momentos em que a luz parece que é matéria. A diferença é a seguinte: se você está no mar, o mar tem ondas. Vamos supor que você está numa parte mais para dentro do mar, onde as ondas não quebram, e você está em cima de uma prancha. A onda vem, a hora que passa por você, você levanta e desce, mas permanece no mesmo lugar. Só passou a onda não transportou a matéria. Mas a luz, há momentos que, por exemplo, se ela choca com uma placa de silício, ela produz eletricidade, ela desloca elétrons. Neste livro, A Ciência é Melhor, de Alfredo Roque Salvetti, publicado pela Universidade Federal de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, ele explica de uma forma bem interessante como que ocorre o fenômeno da luz. E é interessante que a luz, por exemplo, tem uma propriedade de refração. Se você está numa pescaria, mas o seu método de pesca é aquele antigo, que você pesca com uma lança, e você está parado para não espantar o peixe, a água então está cristalina e parada. Você consegue ver o peixe. Se você mira exatamente no peixe para lançar a sua lança, você vai errar. Porque a luz que te faz enxergar o peixe, na hora que ela passa do meio que é a água para o meio que é o ar, ela faz um desvio que se chama de refração. E essa refração da luz, você sabe que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Só que você pega o peixe e os seus olhos, é um ponto ao outro, a luz ela vai fazer uma curva. E ela faz essa curva porque esse é o trajeto mais rápido para ela percorrer, apesar de que não é o mais curto, como vemos. É uma física muito interessante que há por trás disso, que não tem como nós falarmos sobre isso agora, mas que é muito legal de constatar. Note que
No início do século XX, quando Max Planck e outros cientistas estavam conseguindo desvendar os mistérios da luz, até chegar à tecnologia que nós dispomos hoje, demorou bastante. Hoje nós sabemos que a luz se comporta ora como ondas, ora como partícula. Tanto a hipótese de Newton como a de Robert Hooke e Christian Huygens estavam certas. A luz, ela tem uma dualidade, onda e partícula. Ela ocupa uma estreita faixa no espectro das ondas eletromagnéticas. Assim como as ondas de rádio, as ondas do Wi-Fi, do Bluetooth, a luz que nós enxergamos na faixa das 7 cores do arco-íris, que vai desde a de menor frequência, que é a luz vermelha, até a de frequência mais alta, que é a luz violeta, é uma janela entreaberta no imenso espectro de todas as frequências disponíveis das ondas eletromagnéticas. Por outro lado, ela também tem uma ação como se fosse uma partícula, como se ela tivesse massa. Esse comportamento dual, essa dualidade da luz, lhe confere então a propriedade de ser onda, que transporta apenas energia, e carregar fótons, que é a parte material da luz. Eu me lembro que quando eu era criança, e faz tempo, eu já havia naquele tempo LEDs, que é diodo emissor de luz. Esses componentes eletrônicos que emitem luz. Naquele tempo só havia o LED verde e o vermelho, também o amarelo. Mas isso só foi possível obter a luz branca depois que se conseguiu fazer um LED de cor azul. Faltava completar as cores primárias, como falamos. E isso se deu através de 3 cientistas: Isamu Akazaki, Hiroshi Amano e Suji Nakamura. Esse feito foi tão importante que eles ganharam o Prêmio Nobel de Física em 2014. Porque ao conseguir trabalhar nos cristais de forma que ao passar uma corrente elétrica emitisse a cor azul, foi possível então se obter todas as cores, porque já havia as outras 2 cores primárias. E daí, para chegar na televisão com tela de LED e toda a tecnologia que nós dispomos hoje, foi bem mais fácil. Era o conhecimento básico que a ciência precisava produzir para chegarmos a esse avanço tecnológico extraordinário. De tudo o que nós conversamos durante esses 9 vídeos da série Como Funciona a Ciência, falamos muito de que não existem verdades absolutas. Toda teoria, e teoria no contexto da ciência, é algo muito consistente. Não é só uma teoria, como dizem na linguagem popular. Para se chegar a uma teoria científica, há um trabalho árduo de pesquisa, de experimentos, como nós já falamos em vídeos anteriores. Mas sempre a teoria está passível de mudança. Mas sobre isso eu queria chamar uma atenção, para que fique bem claro, já que nós estamos quase no final desta série. Por exemplo, o Isaac Newton ele levantou uma hipótese de que a luz do Sol era a mistura das cores do arco-íris. É uma hipótese. Você, por exemplo, pode discordar. Não, a cor branca não é a mistura das cores do arco-íris. Mas daí ele pegou e fez a experiência, que nós também fizemos. Não com a mesma precisão do Newton, mas deu para perceber. Para você discordar, você então ia repetir a experiência dele ou tentar fazer outras experiências para defender o seu ponto de vista. Mas acho que ia ser difícil para você conseguir encontrar uma outra explicação que não essa, que ficou evidente depois da experiência que Newton realizou e que, se você repetir, chegaria à mesma conclusão. Então, certas verdades na ciência está sempre possível de ser mudada, mas para mudar você tem que encontrar uma explicação ainda melhor. Senão, não adianta, não vai mudar. E há muita incompreensão deste aspecto da ciência no nosso mundo. Por isso é importante sabermos como a ciência funciona e como todos nós nos beneficiamos com o conhecimento que a ciência moderna produziu desde Galileu no século XVI. A ciência é jovem. Se ela sobreviverá para se tornar velha, depende de nossa sanidade, se nós não nos mandarmos pelos ares
com bombas nucleares ou sucumbirmos com uma guerra biológica. Como disse Sófocles, nada que é vasto entra na vida dos mortais sem uma maldição. Graças à ciência, nós sabemos como as estrelas brilham e como o seu lado negro é realmente muito escuro. É desnecessário dizer que a ciência por si mesma não nos livrará dos perigos a que nos impôs. Como disse Einstein, declarações científicas de fatos e relações não nos podem produzir diretivas éticas. Embora ele admitisse que diretivas éticas podem tornar-se racionais e coerentes pelo pensamento lógico e pelo conhecimento empírico. Vendo por uma perspectiva fria, somos criaturas das trevas e da luz, temendo a morte e amando a vida, tão ansiosas para destruir e para criar. Nossas vidas estão suspensas, como o nosso planeta, nas argolas da dualidade, metade na luz e metade na sombra. Se argumentamos que a natureza é inútil, ela é maravilhosamente indiferente à nossa sorte e segue o seu caminho. Nenhuma estrela se apagará se nós, em nossas loucuras, nos juntarmos às espécies extintas. Não perca o nosso próximo e último vídeo desta série. Até mais!